Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Fute, o seu encontro com o futebol semanal. Eu sou o seu apresentador, Léo Abrantes, e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Ramon, dê o seu olá. Muito obrigado, Léo, pela apresentação novamente. Para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Mais Fute, também agradeço a participação de vocês, agradeço a audiência. É sempre um grande prazer, Léo, estar aqui dividindo essa mesa com você. Muito obrigado. Pra gente falar daquilo que a gente mais gosta, né? Daquilo que o povo gosta. Exatamente. O que o povo gosta é futebol. Falar sobre futebol. E hoje, um programa bastante recheado, né? Um programa muito interessante, amor, porque a gente vai falar não só ali da base do futebol, como a gente vai falar da elite também, né? Olha aí, falar da elite do futebol mundial. Da elite do futebol mundial e também dos jovens promissores, claro, né, Ramon? Claro, tem que falar da garotada aí. A garotada tá no Mundial Sub-20, tem muito destaque. Muito menino bom aparecendo, aí pode ser os futuros craques do mundo, né? Mas o que exatamente a gente vai ter no programa de hoje, Ramon? Especificamente falando, no programa de hoje vamos falar sobre Série D. Nós tivemos partida entre duas equipes paraibanas, Souza e Campinense, no interior da Paraíba, lá no sertão, em Souza. Partida entre as duas equipes pela Série D. Nós temos Nacional de Patos enfrentando a equipe do Santa Cruz, também pela Série D. Nós temos o Belo, mais uma vitória lá no Sul, contra a equipe do Figueirense. Ô, Ramon, você poderia me informar quantos jogos o Botafogo perdeu na Série C? Rapaz, até agora, nenhum. Nenhum. O único invicto da competição até o momento. O único. O próprio São Bernardo, que ainda estava, né, neste final de semana. Mas continua em primeiro, tá? Continua em primeiro, mas... Meu São Bernardo é forte. Acabou deslizando aí a equipe São Bernardo, né, que fez um grande Campeonato Paulista, está fazendo também uma grande Série C. Além disso, a gente também vai falar sobre Mundial Sub-20. Mundial Sub-20, falar sobre a garotada, principalmente aí os destaques desta competição. Falar sobre competição que ninguém tá ligando, mas que nós estamos. Pois é, exatamente. Ninguém tá prestando atenção, ninguém tá acompanhando, mas a gente vai atualizar você de tudo que tá acontecendo, quais são os craques até o momento dessa competição, que começa a segunda fase hoje, viu? Exatamente. Hoje já e pra tem você os primeiros também jogos. Não se perder um pouquinho, né, nesse amontoado de jogos, às vezes fica esquecido, né? O futebol brasileiro rolando. Então, vamos lembrar aqui pra você e falar um pouquinho sobre essa competição e a importância dela, como as equipes brasileiras, como o Brasil tá se portando. Mas também vamos falar de futebol europeu. Olha, o Mais Fute. Mais Fute internacional. Sai do interior da Paraíba pra falar. Internacionalizado. Vamos falar sobre a rodada final da maioria dos campeonatos das principais ligas, né? Os campeões já foram definidos, temos Inglaterra com Manchester City, Espanha com Barcelona, enfim, tem França, tem Itália, e a gente tem muito pra conversar. Tem Alemanha, Não fale de Alemanha, não. Alemanha é um caso sério. A gente vai perder muito tempo falando do futebol alemão. E tem que falar, não é possível, não tem como não ser pauta, uma das maiores pipocadas da história do futebol mundial. Nem o Miami Heat conseguiu. Não, nem o Boston ontem, e depois de ter conseguido as três vitórias, podendo conseguir algo inédito na história da NBA, conseguiu fazer isso. Pois é, amor. Eu também queria mandar um abraço aí pra galerinha da Luta Livre, sabia? Olha, o pessoal da Luta Livre acompanhando a gente. Pessoal da Luta Livre, um abraço pra diretoria aí. Um abraço aí pro Iago, pro Tainan, pra todo mundo aí que acompanha. Acompanha aqui o nosso podcast semanalmente, viu? Aí, tá vendo? Também que eu quero mandar um abraço especial pro pessoal também que acompanha. Tem uma galera aqui lá conhecidos meus, né? Alguns amigos aí também acompanhando. Um abraço especial pro Alessio. Alessio aí, que é nosso ouvinte, sempre, toda semana tá esperando sair o Mais Fute. Felipe Viana, que descobriu ontem o podcast. Mentira, e já começou a acompanhar, já gostou, falou. Sim. Hoje manda também, viu? Manda um abraço lá pra gente, pessoal, que é do grupo Belo, Toca Belo. Toca Belo. Toca Belo, olha aí. Um abraço aí pra galera também, um abraço também especial pro Thales. Thales aí que também tá acompanhando a gente. Nosso podcast aqui, sempre quando tá aí podendo escutar um pouco do Mais Fute, ele fica mais informado, com mais conteúdo, mais qualidade e mais futebol. É isso. Lembrando também que você pode acompanhar o Mais Fute tanto no Spotify quanto no YouTube da Mais TV, toda terça-feira às 4 horas, 4h30. Vai ter um episódio novo, então você tem um encontro marcado aqui com a gente. Caso você queira acompanhar, basicamente assim, só um assunto, você quer ouvir só sobre o Mundial Sub-20, tá lá a minutagem, tanto no YouTube quanto no Spotify, pra você não perder tempo, tá bom? Facilitador de vidas. O Mais Fute não é só mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol, mas é também mais facilitação de vida pra você. Com certeza, meu amigo, você tem que lavar a louça com qualidade. Sem sombra de dúvidas, escutando mais do que um bom conteúdo. Exato. Bora começar logo com isso? Vamos começar? Simbora.
A gente poderia começar com a Série D, mas eu acho assim... Quem não perdeu ainda tem privilégio. Tem privilégio. Tem privilégio, né? Tem privilégio. Botafogo foi lá em Florianópolis. Uma chuvinha boa, tava caindo lá. E o Botafogo ganhou a partida. Frio maravilhoso do Sul. Com certeza. Lá no Orlando Scarpelli, um estádio muito bonito, que eu gosto bastante. Foi lá, ganhou de virada 2-1. Gols de Wesley Matos. E um golaço de Matheus Anderson ali no segundo tempo para carimbar a vitória do Botafogo. Ramon, o surianismo está vivo ainda? O surianismo não só está vivo, como está pulsante. Pulsante no coração de todos os paraibanos, torcedores do Botafogo da Paraíba. Veja, Léo, não foi apenas uma grande vitória do Botafogo, foi uma vitória completamente dominante. As oportunidades que o Figueirense teve ao longo do jogo foram, assim, específicas e assustou pouquíssimo a defesa do Botafogo. E também quando o Figueirense partiu mais pro jogo, que foi ali no final da segunda etapa, o Botafogo permitiu, até mesmo por conta do resultado já construído. Então seria até mesmo natural o Botafogo se segurar um pouquinho para conseguir essa vitória, e de fato conseguiu. Durante o restante da partida, a gente viu um Botafogo com as mesmas características que a gente está aqui falando semana após semana. Perfeitamente. Que é marcação-pressão, é você ter uma equipe intensa e que consegue jogar a partir da transição ofensiva, principalmente, né? Muitas vezes o Botafogo se estabelece lá atrás e consegue sair com velocidade. Foi a construção do segundo gol. Foi uma jogada de plena velocidade do ataque do Belo. E também a gente viu uma das principais jogadas do time na temporada, que foi com a bola parada. A bola parada. Tá sendo extremamente efetiva para a equipe do Botafogo. Tem gol de cabeça, basicamente, em quase todos os jogos do Botafogo. Netinho já fez gol de cabeça, já fez gol de falta. Já teve agora do Wesley Matos. Então, é uma característica do time. O time está conseguindo mostrar que pode ser uma arma muito forte. E, obviamente, é muito importante você ter a bola parada como arma. Obviamente que não pode ser a única opção. Mas se tá funcionando, por que não usar, né? Exato. E isso também é até mesmo um recurso para ao longo do campeonato. Tem momentos realmente que a jogada construída, ela muitas vezes não dá certo. E aí é preciso essa capacidade de improvisação, aproveitar uma bola parada, aproveitar às vezes um chute fora da área. Que inclusive é uma das características que a gente tem destacado da equipe do Nacional de Patos. Sim. Que a gente vai falar sobre isso já. Mas o Botafogo tem mostrado recursos e é o que a gente falou desde o início do Mais Fute. O Belo é uma equipe que, além de ter um ataque extremamente forte, rápido, tem uma defesa muito sólida. Quando recebe pressão, consegue se defender também de uma forma muito, muito, muito genuína. Eu ainda vejo algumas falhas na defesa. Sim. Mas eu acho que entra muito na questão da marcação-pressão. Então, por exemplo, o tema principal da marcação-pressão é você encaixar as marcações. Então, por exemplo, tal jogador fica nesse, tal jogador fica nesse. Então, quando você ajusta isso aí, a marcação-pressão fica eficiente. Então, você pode pressionar até mesmo no campo ofensivo, porque você tem a linha do impedimento, então você tá tranquilo. A questão é que muitas vezes o Botafogo, e eu vi isso um pouco no primeiro tempo com o Figueirense, algo já é um pouco recorrente nessa temporada, que é a dificuldade, muitas vezes, do Botafogo conseguir elevar o grupo, né, os 10 jogadores, e fazer essa marcação-pressão correta, porque muitas vezes sobra espaço ou sobra alguém mal encaixado, e isso acaba gerando oportunidades. E também tem a parte da transição defensiva, ou seja, quando o Botafogo perde a bola, ele pode estar exposto a esse tipo de cenário. Então fica aí uma atenção aí pro Felipe Surian cuidar para as próximas partidas, porque o Botafogo vem bem, mas a gente também não pode querer colocar o time lá, exaltar tanto assim. Vamos ter um pouco de pé no chão. Sim, vamos aproveitar essa fase muito boa, mas eu acho que o Botafogo ainda precisa melhorar bastante em algumas questões, assim, tanto no ataque, ser uma equipe mais criativa. Eu quero ver mais o Botafogo com a posse de bola, mas também precisa ajeitar essa parte da defesa. São os ajustes necessários para a equipe
realmente chegar à excelência. Decolar. Exato. Chegar à excelência do futebol apresentado. Justamente também um outro detalhe que eu tenho observado na equipe do Botafogo. O Botafogo, às vezes, ele tem demorado um pouco para entrar no jogo em si. Para começar a ser realmente um Botafogo com a cara do Felipe Surian, que a gente já tem destacado aqui nos nossos outros episódios do nosso podcast. Porque, veja, se você pega o contexto da partida, o Figueirense no início, principalmente ali no início do jogo, ele tem um certo domínio do jogo, mas quando o Botafogo toma o gol, o Botafogo ele muda a cara. Ele muda, é como se virasse a chave, é como se tivesse demorado um pouco para ligar aquela chave. E o gol foi no momento que o Botafogo, às vezes... começou a crescer, né? Tava começando a crescer. Foi até um gol, até mesmo de uma falha, né? Sim. Acho que, se eu não me engano, escorregaram na área, né? E aí a bola sobrou pro atacante e ele fez o gol. Sim. Mas é uma questão, assim, de ajuste. Eu acho que é início, a gente sempre lembra isso, é início de campeonato, apenas 5 rodadas, são 3 vitórias, 2 empates, os ajustes estão sendo feitos, o Felipe Surian, ele tem mostrado já um progresso nesse sentido. Muito consciente também. Exato, muito consciente. Ele, inclusive, ele consegue ter uma leitura assim, muito, muito íntegra do jogo, do que ele consegue entender ali dentro do contexto da partida. E realmente me parece que o Botafogo está progredindo. Claro, os ajustes precisam ainda ser feitos, precisam ser reforçados, mas a equipe está como um todo. Você pegar ali os 90 minutos do jogo, o Botafogo fez uma partida muito melhor que a equipe do Figueirense. Sim. Muito mais dominante durante o jogo do que a equipe do Campinense. E como eu falei, às vezes quando a pressão é maior por parte da equipe do adversário, o Botafogo ele consegue se defender bem nesse sentido. O Figueirense, depois que tomou o segundo gol, tentou chegar, conseguiu uma bola na trave ali, mas sim, quase, foi, né? A única jogada do Figueirense naquele momento em que assustou o Botafogo. Depois do que saiu o segundo gol, daí pra frente só aquela bola na trave assustou, nenhuma outra chegou a deixar o Mota muito preocupado no jogo. Vamos ouvir o que o mestre do surianismo, o Felipe Surian, o grande Surian, falou sobre a partida. Vamos ouvir. O jogo, nós iniciamos ali um pouco dispersos, né? Principalmente os primeiros 10 minutos ali, onde levamos um gol, mas conseguimos logo se adaptar com o gramado, com a chuva, com o frio e conseguimos equilibrar e consequentemente buscar ali um empate e terminar o primeiro tempo muito bem, jogando bem, conseguindo realizar as ações no qual nós trabalhamos durante a semana. Infelizmente, mais um erro da arbitragem ali no final do primeiro tempo não nos possibilitou já virar o intervalo à frente do placar, mas conseguimos retornar bem no segundo tempo e sermos efetivos, conseguimos a virada, neutralizamos as opções no qual o Figueirense tinha e consequentemente conseguimos aí uns 3 pontos importantes para a sequência dessa competição. Tá aí o mestre Surian, né? Eu quase dormi com o Surian falando ali. Vala-me Jesus Cristo, parecia que ele tava na cama deitado, né, Léo? Uma tranquilidade falando, que benza a Deus, viu? Nossa, eu queria ter essa tranquilidade, assim. Ave Maria. Mas quem tá invicto pode fazer o que quiser. Tá tranquilo, tá favorável aí pro Surian, grande mestre Surian aí, comandando a equipe do Belo. Vamos escutar agora aí um dos destaques do jogo, o zagueiro Wesley Santos. Matos fez uma grande partida. Vamos escutar aí o que ele falou. Jogo extremamente difícil, pelas condições climáticas, chuva, vento, muito vento, mas ainda mais com um placar adverso desde os 5 minutos do primeiro tempo. Mas destaco o equilíbrio emocional da equipe. Isso prova que o Botafogo está no caminho certo, evoluindo cada jogo. Um time muito competitivo, muito aguerrido, onde teve muito controle emocional para que pudesse empatar e virar a partida. Fico muito feliz pelo gol, em poder ter ajudado a equipe a conseguir essa vitória, mas mais importante do que o gol foi trazer os 3 pontos para João Pessoa e continuar essa campanha
maravilhosa até o momento de não ter perdido nenhuma partida, sermos vice-líder e agora levar para domingo no Almeidão, quem sabe buscar liderança, né, nesse momento do campeonato. Pois é, o Wesley Matos aí saindo do banco e vindo fazendo gol importante nessa partida. E agora o Botafogo, né, segundo colocado da Série C, com 11 pontos, só atrás do São Bernardo, como a gente falou. E agora volta aqui para João Pessoa para enfrentar o Floresta no Almeidão neste domingo às 4h30. Vamos ver como é que o Botafogo se comporta nessa partida e vamos ver qual vai ser o cenário do Botafogo até mesmo para as próximas rodadas, que se continuar assim tem muito futuro. O Floresta que está lá na parte mais embaixo da tabela, uma equipe que, claro, não pode usar isso como pretexto para chegar com salto alto nesse jogo, mas serve muito para que o Botafogo consiga a sua segunda vitória diante do torcedor, já que empatou o jogo contra o Pouso Alegre, e aí realmente engrenar de vez no campeonato, né? Você iniciar o campeonato com uma Série C, que é um campeonato extremamente nivelado, as equipes são muito parecidas assim, em questão de elenco, questão de qualidade. Você conseguir engrenar uma sequência de 6 partidas invicto e ganhando diante do seu torcedor ainda por cima, aí você consegue decolar de vez, você pega o Airbus aí e sobe de vez dentro da competição. Exato. Outro time que tá decolando, agora vamos falar um pouquinho da Série D. Perfeito. É o Souza. Souza ganhou mais uma partida, 2-1 no Campinense. Os gols foram de Alexandre Aruá e Maicon Rangel, enquanto Gilvan fez o gol do Campinense. Essa vitória, vamos começar falando um pouquinho do Souza, da realidade do Souza. Essa vitória foi importante porque tirou o time daquela posição meio ali confusa, porque tinha várias equipes também com a mesma pontuação. Teve outras equipes que somaram pontos e conseguiram encostar no Souza e até ultrapassar, como foi o caso do Potiguar, que ganhou na rodada e chegou aos 7 pontos. Mas o Souza conseguiu essa vitória e disparou aí na liderança do grupo D da Série C, no grupo C, na real, da Série D. Da Série D. E, cara, foi uma partida forte. Começou perdendo, teve o gol do Gilvan ali logo aos 4 minutos, depois o Souza conseguiu fazer essa recuperação muito boa, né? O Souza, ele tem mostrado já, principalmente nesse início de temporada, eu considero início de temporada porque a gente tá chegando agora perto do meio do ano. Essa primeira parte da temporada do Souza tem sido uma temporada que o Souza tem apresentado ser uma das principais equipes do futebol paraibano e do futebol, eu digo, nordestino em geral. Apesar de não ter conquistado o título. Exato. Porque até mesmo a capacidade de reação da equipe do Souza tem sido testada em alguns momentos e a comprovação maior está aí nessa partida contra o Campinense. Saiu atrás do placar, teve forças para poder virar o jogo. E assim, é uma equipe que está extremamente encaixada, extremamente entrosada os jogadores. E a tendência é realmente agora dar continuidade ao trabalho e seguir em busca da classificação para a próxima fase da Série D. Eu vejo o Renatinho Potiguar fazendo esse trabalho do Souza assim, com muita maestria. A gente vai escutar já qual foi o panorama dele aí, principalmente desse início de Série D do Souza. Porém, já é de se destacar que o Souza ele tá mostrando ali o resultado, que ele tá brigando realmente para ser um dos líderes desse grupo da Série C. Sim. Da Série D, né? Do grupo C da Série D. E é um dos melhores times também da competição. Eu tava vendo aqui que tem o Águia de Marabá, tem 9 pontos no grupo A, junto com o Nacional. Esse Nacional, eu não faço ideia de onde ele é, pra ser bem sincero, mas também tem 9 pontos. O Ferroviário do Ceará é uma das melhores equipes, tem 12 pontos, ganhou todas as partidas até então. Aí vem o Souza com 9 pontos também. E depois tem o Ceilândia, de Minas Gerais, com 10 pontos. Portuguesa, do Rio de Janeiro, com 10 pontos. E o Camboriú, de Santa Catarina, com 9 pontos. Então, você já vê umas equipes aí chamando a atenção. Mas é aquele negócio, né? A Série D é uma competição muito, muito, eu diria, safada. Porque você vai pegar uns times aí em mata-mata que podem te surpreender. O Nacional é do Amazonas, Léo. Acabei de ver aqui. É do Amazonas.
Inclusive, assim, a Série D, eu considero a Série D um campeonato mais difícil do que a própria Série C. Muito. Porque na Série C você ainda tem algumas equipes com um certo investimento. Na Série C você fica, né? Exato. Não conseguir. E tudo mais. A Série D, além desse fator da possibilidade de você não ter divisão no ano que vem, as equipes aí é que são equipes muito mais niveladas. Eu digo isso porque uma equipe que tem um grande nome, como a equipe do Santa Cruz, que acho que mais ou menos o quê? Uns 9, 8 anos atrás estava disputando a Série A, 7 anos 2016. Mais ou menos, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o Santa Cruz não é mais aquela equipe, mas uma equipe tradicional no futebol brasileiro, e que a gente vê que enfrentou a equipe do Campinense. O Campinense fez frente à equipe do Santa Cruz. Poderia ter ganho tranquilamente o jogo lá dentro do Recife. O jogo foi 1-0 pro Santa Cruz. Veio pra cá, empatou com a equipe Nacional de Patos. O Nacional de Patos com um jogador a menos muito melhor. A gente vai falar desse jogo também. Você tá querendo falar desse jogo? Tô querendo, porque foi o jogo que eu pude acompanhar. E assim, maravilhoso a partida nacional. Mas o que eu quero falar é nesse sentido, de ser um campeonato muito nivelado, e que você não tem justamente uma equipe muito à frente das outras. O jogo do Campinense e do Souza, a tendência, qualquer torcedor paraibano pudesse esperar pelo campeonato paraibano que o Souza fez, é que o Souza ganhasse de 3, 4 do Campinense, pelo campeonato que o Souza fez, e o campeonato que o Campinense fez, que foi uma realidade completamente diferente, saiu na fase de grupos. Mas você vê que a equipe do Campinense está se ajustando, está realmente melhorando. Teve o azar desse início de campeonato disputar a grande maioria dos jogos fora de casa. Isso também pesa muito. Equipes difíceis também, né? Equipes difíceis, exatamente. E aí, das partidas que disputou fora de casa, o Campinense apenas conseguiu trazer um ponto para casa, que foi justamente o jogo contra o Iguatu, ou foi o Pacajus, acho que foi o quê? O Campinense, a estreia do Campinense foi contra o Pacajus. Foi contra o Potiguar, se eu não me engano. Potiguar, foi isso. Foi contra o Potiguar, 1-1 o jogo. E aí, o único empate que o Campinense conseguiu trazer... Pacajus, não foi? Aí depois ganhou do Globo, perdeu pro Santa Cruz e perdeu pro Souza. Então, o Campinense ele traz apenas um ponto das partidas que disputou fora de casa. Vai ter agora uma partida em Campina Grande contra o Nacional de Patos, que é preciso a equipe vencer. Tem essa responsabilidade, essa obrigação de vencer, por conta que vem 2 derrotas seguidas do campeonato e já se encontra numa situação desconfortável dentro do grupo. O Campinense está na 6ª colocação, apenas à frente do Iguatu e da equipe do Globo, que basicamente são 2 equipes aí que só vieram mais para passear, assim, fazer uma campanha dentro da Série D, mas que em relação às outras equipes do grupo já tem mostrado que são equipes mais fracas em questão de elenco. Isso, né? Mas é bom ressaltar que a competição ainda está no seu começo. São 4 que se classificam. Se o Campinense vencer 1, 2 partidas direto, já está em 2º, 3º. Então, tem tempo ainda. O Luan Carlos, que não estava no banco, né? A gente vai até ouvir expulso, né, no último jogo. A gente vai até ouvir daqui a pouco o auxiliar dele, Delmiro Mendonça. Mas o Luan Carlos está fazendo um bom trabalho por enquanto. Acho que ainda falta os resultados. Esse vai ser o ponto do Campinense, conseguir esses resultados. Porque é uma equipe que mostrou capacidade, que está mostrando que pode conquistar muito mais, mas falta esses resultados. Falta pequenos ajustes no jogo do Campinense que se forem corrigidos, e pelo trabalho que Luan Carlos vem fazendo, a gente acredita que possa realmente acontecer, mas esses pequenos ajustes são necessários para que a equipe do Campinense tenha esse rendimento a mais que está faltando dentro do jogo. Às vezes a equipe até mesmo tem um domínio na partida, mas não consegue ser tão efetiva e marcar os gols necessários para conseguir as vitórias. Sobre a partida, vamos ouvir o queridíssimo Renatinho Potiguar do Souza, ver a análise dele da partida e um pouquinho da temporada do Souza também. Olha, realmente é uma competição difícil, né? A gente tem conseguido manter essa regularidade, principalmente dentro de casa. Eu acho que é um fator importantíssimo nessa divisão, né? Fazer jogos fortes, né? Eu acredito que a gente tem feito bons jogos fortes, principalmente a nossa equipe cria muito, né? E isso tem passado situações de vitória, né? A equipe que consegue criar, consegue fazer muitos gols dentro de casa, a probabilidade de se vencer é muito grande, né? Então isso é um fator importante. A gente espera que a gente possa manter isso até o final da temporada.
Aí agora vamos ouvir também o auxiliar técnico do Luan Carlos, que teve presente aí no banco de reservas, porque o Luan Carlos foi expulso do jogo do Santa Cruz. Ele foi muito generoso com a torcida do Santa Cruz e o juiz acabou não perdoando essa gentileza de mostrar o dedo do meio. E nesse jogo quem assumiu foi o Delmiro Mendonça. Vamos ver qual foi a posição dele, a visão dele sobre a partida contra o Souza. Boa noite a todos. A gente fez, no nosso ver, uma boa partida, como você falou. A gente teve a posse da bola, trabalhamos, tentamos ali uma construção melhor. Acho que o último terço faltou um pouco, mas a gente já vem corrigindo e trabalhando isso como equipe, né? O nosso atacante Gilvan é o que está sendo mais artilheiro aí, então a gente sabe que o último terço é a parte mais difícil do jogo, mas a gente está evoluindo a cada jogo. A gente sabe que desses 4 jogos que nós fizemos 3 jogos fora, então contra equipes difíceis, né? Que o nosso grupo é muito difícil, mas a gente está evoluindo, né? Acho que o último terço precisa ter um pouco mais ali, sim, de objetividade para a gente, no próximo jogo, a gente ali ser mais assertivo e mais efetivo, né? No último terço. É isso, vamos acompanhar o que vai acontecer. Campinense enfrenta o Nacional de Patos no Amigão na próxima quinta-feira. Então vamos ver, um joguinho aí no meio de semana, vai ser meio complicado, mas é importante, os 3 pontos são fundamentais aí pro restante da temporada, até porque senão o Nacional de Patos vai dar uma disparada também. Exatamente, o Campinense ele tem essa responsabilidade, como a gente viu, o próprio auxiliar técnico, ele tem observado que a equipe está precisando fazer esse ajuste, principalmente nessa última parte do campo, nessa finalização das jogadas. Principalmente a gente tem o destaque do Gilvan, que já tem 4 gols na competição, mas a gente fala aí justamente desse detalhe que falta ajustar para o Campinense conseguir os resultados. E o Souza? O Souza, eu acredito que é manter mais do que tem apresentado. Precisa também prestar atenção em alguns detalhes. A última partida do Souza, o Souza não rendeu o que era de esperado, principalmente contra o Nacional de Patos. Teve o fator de ser um clássico também, a gente sabe que o ambiente muda completamente, mas... Tem Santa Cruz agora, eu vejo sábado, a partida do Souza agora contra o Santa Cruz... Fundamental para ganhar caráter também. Exato, né? E se consolidar na competição. Eu acho que o Santa Cruz é uma equipe das que estão aí lutando para a vaga na próxima fase, mas eu vejo o Souza com uma equipe suficientemente qualificada para poder conseguir ganhar do Santa Cruz. Pelo que eu vi do Santa Cruz e do jogo que a gente vai falar agora, Nacional de Patos e Santa Cruz, o Santa Cruz não é esse monstro de 7 cabeças que algumas equipes podem achar que é. O Santa Cruz tem uma equipe extremamente limitada em certo ponto. É uma equipe boa, mas tem o seu limite e não está tão acima das outras como alguns podem pensar só por ser uma equipe mais de renome no futebol brasileiro. Exatamente. Teve Nacional de Patos e Santa Cruz, o empate de 2-2. Uma partida muito, muito bacana, até porque a gente viu tanto o Santa Cruz atacando quanto o Nacional. Eu vi uma partida muito boa do Nacional, muitas trocas de passe, e o primeiro gol foi uma infelicidade até ter sofrido, porque foi através de uma tentativa de saída de bola do campo defensivo. Então é normal ter esse tipo de problema, mas a gente viu um Nacional de Patos bastante interessante. Os gols foram do Arthurzinho e do Juninho Paraíba, e os 2 gols foram quando o time estava em desvantagem. E é um detalhe interessante, a gente tem que destacar também a capacidade de recuperação. O Mauro Iguatu, o goleiro do Nacional de Patos, foi muito feliz naquela jogada ali, tentou sair jogando, errou o passe, o Pipico fez o gol. Sim. Que é o artilheiro de Santa Cruz durante toda a temporada. Mas o que eu destaco aqui é o quê? Na metade do primeiro tempo, que é o Baiano totalmente irresponsável no lance, melhor jogador do time. Exato. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo, né? Aí vai desfalcou na partida, atrapalhou na partida e vai desfalcar no jogo importantíssimo que é contra o Campinense. Que é pro Nacional uma das melhores chances de você conquistar pontos, porque você vai enfrentar um adversário que você já conhece. Exatamente. E principalmente o Nacional que não vem de extradição, né? De divisão, então... Isso é um detalhe importante. E aí a gente pega o contexto da partida. O Nacional, desde a metade do primeiro tempo, com um jogador a menos, atrás do placar. E aí chega
o Nacional e não para de atacar. O Nacional não parou de atacar em nenhum momento. O Nacional não fechou a casinha para tentar segurar o resultado. Com a menos foi para cima. Segurou. E o Santa Cruz, e aí é por isso que eu digo que a equipe do Santa Cruz é uma equipe limitada, o Santa Cruz que deveria partir para cima e tentar fazer o segundo, o terceiro para matar o jogo, o Santa Cruz não fez isso. O Santa Cruz ficou limitado dentro do seu espaço de campo. O Nacional ficou jogando no campo adversário e aí numa jogada de total improviso, de qualidade individual do Arthurzinho, ele dribla ali 2 jogadores passa como ele quis pela defesa do Campinense e marca um golaço. Pouco tempo depois o Santa Cruz volta pro jogo mais consciente, consegue fazer o segundo gol com o Galego, só que aí no final do jogo é o que eu falei, Léo, desde o outro programa. O Nacional de Patos não pensa 2 vezes. Quando a bola não consegue entrar, seja na bola parada, seja construindo um jogo, os caras chutam fora da área e mais uma vez uma finalização do Juninho dessa vez, né? Fora da área, acertou um chute, a bola desviou, matou o goleiro do Santa Cruz, golaço. Final do jogo ali, na reta final, nos acréscimos, empate pro Nacional. O empate que saiu até com gosto de vitória pela circunstância do jogo, né? Com certeza. E até mesmo pelo próprio tamanho, nome do Santa Cruz, é importante você ter esse resultado. Então a gente vai ficar acompanhando aí o Nacional de Patos, porque a gente, aqui no Mais Fute, a gente falou que o Nacional de Patos não tinha essa necessidade de talvez não tinha também a capacidade de brigar pelo acesso, mas a gente viu aqui nessas primeiras rodadas que o Nacional tem total capacidade de brigar, pelo menos para seguir adiante na competição, tentar buscar essa vaga para a Série C. Então a gente vai acompanhar. Eu colocava pelo menos o Souza, o Campinense, o Santa Cruz, o Iguatu e até mesmo o Globo, né? Quando a gente... Sim, a gente encheu a bola do Globo, mas virou Rede TV, né? Exatamente. O Globo tá na competição mais para passeio, realmente, assim, pelo que a gente tem visto. Mas aí eu destaco o Nacional de Patos, não só tem me impressionado, e aqui eu faço um comentário particular, como tem me conquistado também pela sua garra e pela sua forma de jogar. O treinador Rodrigo Fonseca acabou pecando com a escalação do time também no início do jogo, mas aí também mostrou que os seus jogadores têm resiliência suficiente para poder brigar com o resultado mesmo, atrás do placar e mesmo com um jogador a menos. Eu acho que o destaque para mim dessa equipe nacional de Patos tem sido justamente essa capacidade de garra e de não desistir do jogo. O Nacional briga até o final para conseguir o resultado e tem buscado isso, principalmente dentro de casa, diante do seu torcedor. É uma equipe que eu tenho agora uma certa confiança de que vai estar brigando aí para passar pela próxima fase também nesse grupo. Show de bola. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Acelerar. Agora, Ramon, a gente vai sair do sertão da Paraíba e ir pra Europa. Vai pra Europa? Você gosta da Europa? Você já pensou em ir pra Tem aeroporto Europa? ali em Patos? Tem não. Acho que tem Monteiro, se eu não me engano. Tem Cajazeiras. Tem Cajazeiras, né? Vão fazer em Cajazeiras. Vão fazer. Mas também não vai pra Europa, né? Não, mas faz uma ponte aérea. Vai pra João Pessoa. João Pessoa. De João Pessoa vai pra Recife, de Recife. Pra São Paulo. Que escala grande, né, velho? É por isso que a gente é piloto. Exatamente. Fala-me, Jesus Cristo. Que fase, viu? Vamos começar falando logo? Vamos. Tirar o elefante da sala e falar sobre o campeonato alemão. Lá ele. Como assim? Esse elefante aí. Oxi. Vai tirar o elefante. Não, lá ele. Não, vamos tirar o elefante da sala, pô. Certo. Oxi, que é isso, Ramon? Você tem a mente muito poluída, na minha opinião. Eu mesmo não. Você é da igreja. Eu mesmo não. Você vê é com a da história de igreja. elefante tem tromba, lá ele. Não venha com essa, não. Tá bom, Ramon. O elefante tem tantas características. Ele tem chifre, ele tem orelha, tem rabo. É. E você ficou Lá olhando ele pra tromba. também, né? Não. Negativo, lá ele. Vamos falar sobre o Borussia Dortmund, tá bom? Aí... Borussia Dortmund tinha a chance de acabar com o reinado do Bayern de Munique, que durava 10 anos. 10 anos sendo campeão da Bundesliga. Chegou nesse ano, na última rodada, liderou o campeonato todo. Só dependia dele. Perdeu aquele jogo pro Bayern também, se lembra? Lá no Signal Iduna Park. Exato. Perdeu em casa, falha de goleiro, tomou um cacete.
naquela partida. E aí... e aí chega agora em casa Dependendo de só novo. de si. Dependendo só de si. Vi um time de branco e vermelho, que é o mais, e perdeu. Perdeu o jogo de 2-1. Chegou a estar 2-0. Foi 2x2 o jogo, né? Foi 2-1 o jogo. 2x2, eu acho. Ah, não, agora a gente vai ver aqui. Foi 2x2 o jogo. Foi 2-2 o jogo, mas... 2x2, mas aí empatou em número de pontos com o Bayern, só que o Bayern tinha mais E o saldo de Bayern, gol. o Bayern fez um gol no final. O Bayern tava, se eu não me engano, empatando. Musiala, né? Né? Menino, inclusive, aí com muito futuro, né? O Musiala vai ser um grande jogador. Vai ser um grande Tava jogador. empatando em 1-1 com o Colônia. Aí o Musiala faz um gol no finalzinho e dá o título pro Bayern de Munique, mais uma vez, deixando os torcedores, eu ia dizer arrasados, mas eles não pareceram isso, porque eles continuaram cantando, apoiando a equipe. Léo, eu vou ter que utilizar aqui Não, diga. algumas expressões, porque... É a expressão paraibana? Pode ser também. Fale. Acho que talvez nacionalmente conhecida, mas Lá eu ele. acho que tem algumas expressões que são precisas... só elas podem definir determinados contextos. Diga. Esse caso aí do Borussia, o Borussia foi cagão. Foi. Foi um time cagão. E aí... Faltou coragem. Faltou coragem não, faltou cunhão também, que é outra expressão que a gente utiliza pra dizer que a equipe faltou ter Culhão. essa... faltou Não, isso, culhão é uma realmente. palavra, acho que tá no dicionário. Não, exato. Faltou isso pra equipe do Borussia ser campeã da Bundesliga. Porque, veja, o contexto todo era favorável. Sim, Era em casa, vantagem, diante time do seu mais torcedor. fraco. Exato. Não era um Bayer Leverkusen. Exatamente. E aí, precisava apenas fazer o dever de casa. O que me impressiona, dentro desse contexto do Borussia, o Borussia parece que sentiu o peso da responsabilidade de ganhar do mais. E aí, toma 2 gols no primeiro tempo. E aí, joga... A missão do Borussia se tornou quase que impossível na partida. Claro, não é impossível porque a gente sabe realidades como o próprio City, né? Mais ou menos 10 anos atrás, o City conseguiu ganhar uma Premier League justamente com um contexto adverso. E também teve uma partida que, acho que foi na Premier League passada, o City precisava vencer para passar o Liverpool no número de pontos e chegou a estar 2-0 pro Aston Villa em casa. E aí consegue virar o jogo. Conseguiu virar o jogo, né? Aí E a aí- gente vê a diferença. Exatamente. E, aí faltou isso pro Borussia. Não tem muita definição assim do que... assim, não é uma equipe ruim. É uma vamos- equipe com grandes nomes. Tem Marco Reus. Você tem o Bellingham. Jude Bellingham em ótima fase. É que a questão do Borussia Dortmund é o seguinte. O Borussia Dortmund, depois que ele não conseguiu bater de frente com o Bayern, ali entre 2015 e 2016, teve a época do Haaland também, o Borussia ele se acomodou. Ele se acomodou. Se contentou com a sua realidade de ser a segunda melhor equipe da Alemanha. Nem isso eu diria, sabe? Eu acho que assim, acho que até o Leipzig chegou a passar o Borussia em algum tempo, por conta até mesmo dos resultados de Champions League, de Bundesliga. O Leipzig quase também já chegou a ameaçar um dos títulos aí do Bayern de Munique. Mas é que a questão do Borussia, ele é uma equipe que se tornou meio que assim, ficou focada em vender jogador, em trabalhar jogador desde a base e virou essa mentalidade pequena, sabe? É algo que a gente vê em times como, por exemplo, no Brighton, que a gente vai falar Perfeito. também da Inglaterra, que são cenários assim pequenos e que precisam de um esforço muito grande para poderem conseguir se manterem vivos. Perfeito. O Borussia também adquiriu esse pensamento. E, cara, é um pensamento até que ok. Porque você tá tentando fazer o seu negócio de uma forma mais saudável e mais financeiramente viável. Só que o Borussia, ele tem essa capacidade de oferecer perigo ao Bayern. E ele nunca quis explorar isso. Nunca quis. Eu acho... Quer dizer, depois dessa fase, assim... E, por exemplo, eles tiveram o Haaland na temporada passada e eles não aproveitaram isso, cara. Eles tinham um elenco muito fraco, eles melhoraram nessa temporada. Teve algumas reformulações, por exemplo, o lateral direito, o Wolf, chegou para tomar uma posição, o Jude Bellingham ganhou mais espaço, o Reus voltou a ter espaço, aí a gente tem o ADM, tem o Malen, entendeu? Tem bons jogadores lá, tem o Moukoko surgindo também, tem o Haller voltando lá depois de ter sido curado do câncer. Então a gente tinha esse cenário pro Borussia e essa temporada realmente foi uma temporada que muitas coisas se encaixaram. Só que ele ainda tem essa mentalidade antiga.
Assim, eu acho que você não pode colocar, por exemplo, como foi dito por muito tempo, que o Bayern de Munique pode ter um investimento muito maior, tem como montar um elenco muito mais forte. Porque não tem como você nem reclamar do elenco do Borussia desse ano. O elenco do Borussia desse ano era um elenco extremamente qualificado. O Borussia ele já começou a peidar no molhado na Champions League. A eliminação do Borussia pro Chelsea, assim, pra mim é Não deveria acontecer. Não deveria acontecer. O Chelsea vivia uma crise que benza a Deus. Mas é aquela, o Chelsea ele tem mais experiência. Exato. Eu acho que isso deve ter E aí pesou. E eu vejo esse contexto, essa realidade é realmente, Léo, como você falou, é uma mentalidade assumida pela equipe do Borussia. Pequena. É uma mentalidade pequena, não sonha mais grande. Não, quando eu falo mais grande, assim, não sonha com grandeza, não sonha com realmente se tornar uma forte potência dentro do futebol mundial. Eu acho que eles se contentaram com isso e a prova, para mim, realmente se refletiu nessa partida de... tinha total chances... Os ventos, né, do mar sopravam a favor do barco do Borussia, mas pelo visto eles não deu. Não tem explicação. Não assim, deu. Pra mim não tem explicação. Só dando um resuminho aqui no campeonato alemão: Bayern foi campeão, Borussia segundo, Leipzig em terceiro e o Union Berlin em quarto. Os 4 estão na Champions League. Aí tem o Freiburg, se classificou para a Europa League, e o Leverkusen para a Conference. Na parte de baixo, 3 times tradicionais caíram. Quer dizer, o Stuttgart, que vai jogar os playoffs, no caso. Vai jogar os playoffs com o terceiro colocado da segunda divisão. Mas Schalke 04 caiu de novo. Olha aí. E o Hertha Berlin também caiu. E um adendo aí também ao futebol alemão. O Hamburgo não conseguiu se classificar. Foi uma tradicional conseguiu equipe, vencer o jogo, mas precisava que a outra equipe... A outra equipe fez 2 gols na prorrogação. Exato, e entrou no lugar. Entrou no lugar. Uma pena aí pro nosso queridíssimo. Eu gosto muito do Hamburgo. Sempre faz camisas maravilhosas. Lindas também. Vamos pular da Alemanha e falar da Inglaterra, meu queridíssimo A Inglaterra Ramon. Esse ano, por mais que tenha tido o City aí... De novo. Campeão de novo, Teve mas... emoção. Teve muita coisa, teve muito contexto bacana pra se falar, porque nós tivemos aí equipes que surpreenderam essa temporada, que inclusive eu já espero que pra próxima temporada sejam desmontadas assim. Quando eu falo desmontadas é que jogadores vão sair de lá, mas nós temos aí o Arsenal ressurgindo pro cenário mundial, nós temos o Manchester United, eu falo ressurgindo sim, porque o Manchester United não disputava uma Champions League já faz alguns anos. E aí volta, não coincidentemente, depois de que um certo jogador que tem mais Champions Leagues que o clube chegou. E chegou um cara que deu o Ten Hag, chegou para dar uma boa dinâmica. E tem tudo isso aí, né? A ascensão de 3 equipes aqui que eu vou colocar, que é, obviamente, o primeiro, o Newcastle, que depois que foi contratado pelos sauditas, é o clube mais rico do mundo. Exato. Mas tem uma consciência de mercado muito boa. Não é uma equipe que saiu contratando todo mundo. Não é o PSG, não tem esse perfil. Vamos ver como vai ser a próxima temporada, porque eles vão estar na Champions League, eles precisam reforçar. Eu acho que eles vão reforçar, mas eles vão reforçar de forma muito pontual. Por exemplo, o jogador que eles mais investiram nessa temporada foi o Alexander Isak, o sueco. Ele pagaram 70 milhões nele. Ele ainda é jovem, é um bom jogador, tem muito futuro pela frente, é um bom investimento. Pelo menos não trouxeram o Cristiano Ronaldo, sabe? E assim, um dos caras que eu digo comandante, porque foi uma das peças fundamentais nessa reformulação, nesse novo Newcastle, foi o Bruno Guimarães, que assumiu um protagonismo dentro da equipe. Ele, juntamente com o Joelito, que aí se tornou... Os dois foram convocados para a seleção. Muito bem convocados. Jogadores que... pelo menos, exato, o Joelito era centroavante, agora o Joelito joga na ponta, joga de volante, joga de meio. Tudo que você imaginar. É alto, rápido. Exato. Ótimo jogador. Você tem o Maximan, você tem o Almiron, que é paraguaio, já mais grande conhecido dos sul-americanos. E o Ed Howe faz um grande trabalho de treinador também. É uma equipe muito, muito equilibrada, que conseguia desafiar os grandes. Eu lembro de uma partida com o Manchester City em casa, que foi 3-3. Jogaço. Foi um jogaço. E assim, eu vejo com bons olhos a equipe do Newcastle. Vejo que vai chegar para a Champions League com uma força. Quando eu digo força é porque reforços vão chegar. Acho que ainda precisa, na minha visão, acho que ainda precisa de mais experiência. Mas exato. É uma equipe que se ajustar... Vai se ajustar, eu acredito. E eu digo assim, os reforços
que eu acredito que chegarão para a equipe vão chegar para agregar. E eu acredito que não vai ser o Newcastle vai ser campeão da Champions ano que vem. Não vai ser isso. Pode acontecer, mas eu acredito que não vai. Mas isso aí já é um recado dado de que o Newcastle nos próximos anos vai se tornar uma das potências do futebol inglês e vai chegar na Champions League mais pra frente, para os próximos anos, com mais força, com mais vontade de vencer o título da Champions League. Com certeza. Vamos também pontuar algumas outras equipes. Teve o Brighton, terminou em sexto, vai jogar a Europa League pela primeira vez na sua história. Um excelente trabalho de scout, de mercado, assim, uma das equipes que são assim referências mundiais para times pequenos que querem evoluir. O Brighton mostrou isso, tem uma forte atuação no mercado sul-americano, tem o Inciso, que é paraguaio, que tá lá, tem o Bonanote, que tem o McAllister, o Caicedo, cara, todos jogadores daqui que saíram e o futebol brasileiro nem notou. Pois é. Isso é incrível. Não, e eu destaco aí a equipe do Brighton porque é uma campanha fantástica. Eu coloco como fantástica porque... Perdeu o treinador no meio da temporada. A gente coloca esse destaque, não é uma sexta colocação qualquer. É uma sexta colocação, por exemplo... Na Premier League, num campeonato que esse ano foi extremamente competitivo. E só para vocês terem a noção, o Brighton terminou aí na frente de times como, por exemplo, o Tottenham e na frente de times como o Chelsea, que já foi campeão da Europa, campeão mundial. Então, é de se destacar. Fez partidas contra o Liverpool, botou o Liverpool no bolso, ganhou no Liverpool aí de 3-2, se eu não me engano, foi 3-0. 4-1, acho que foi assim, enfim... Jogou de igual para igual com times aí. Ganhou do Arsenal lá no Emirates Stadium. Empatou agora recentemente com o Manchester City após do título e tudo mais. Chegou na semifinal da FA Cup. Então, uma equipe assim, cara, que também a gente não pode apontar que ela vai ser uma equipe de muito futuro, porque tem aquele perfil transitório. Vai sair jogador, vai chegar jogador. O McAllister mesmo já tá quase encaminhado aí com o Liverpool. Então a gente vai ver como é que vai ser a próxima temporada do Brighton. Vamos ver se a temporada, né? As competições europeias vão atrapalhar essas equipes. Também ver se atrapalha o Aston Villa, que fez uma boa temporada também. Aston Villa do Douglas Luiz. Douglas Luiz fez uma grande temporada. Tem do Unai Emery, que chegou e comandou a equipe. Mas vou falar também aí da parte de baixo. Leicester, Leeds e Southampton caíram. Leeds e Southampton era tipo barbada. O Leeds já deveria ter caído também na temporada passada. Mas o Leicester é triste, né, cara? Cara, uma equipe que foi campeão da Inglaterra de uma forma tão fantástica. 2015-16. Né? Exato, foi um ano maravilhoso. Tem jogadores aí também. Forneceu, na verdade, para o futebol mundial grandes jogadores, como o próprio Mahrez, né, que está no até mesmo o Vardy, que ainda tá lá. No Manchester City, o Vardy, que tá lá. Kanté. Você tem o goleirão, o Schmeichel, goleiraço, assim. Já saiu, já. Mas assim... Sim, falando, foi um grande goleiro, né, também, que apresentou para o futebol, o cenário mundial. E aí eu fico muito triste, porque é uma equipe que, de certa forma, ainda tinha jogadores muito bons. Tinha. O Tielemans ainda tá lá. Exato. James Maddison. E é uma equipe que ganhou muita força, porque ela se tornou aquela equipe que dá os jogadores às grandes equipes, como foi o caso do Maguire. Mas Maguire ali no Leicester era bom. Tem o Maguire, teve o Fofana, teve o Kanté, teve o Mahrez. E tem um monte de seleção de jogadores e eles não conseguiram administrar a questão financeira. Não investiram nada nessa temporada. Insistiram no Brendan Rodgers quando o trabalho já estava se encaminhando pro final. E aí, ficou por isso. É triste. Mas os times que subiram também têm muito potencial. Subiram Burnley, Sheffield e Luton Town. Luton Town, obviamente, vai ser muito difícil brigar na Premier League. Mas é uma história incrível. É maravilhosa. Um time de cidade pequena. O estádio, você viu o estádio onde que é? É no meio das casas, é como se eles tivessem feito uma casa lá no Mangabeira. E tem o Wilson, né? Lá no meio do Mangabeira, do lado do mercado. Não, eu tô falando no meio de uma praça Mangabeira, eles fizeram um estádio. Exato. Esse é o estádio lá do Luton. E aí a gente tem duas equipes que eu acho que já vejo com mais futuro, que é o Sheffield e o Burnley. Principalmente o Burnley, que tem um trabalho com o Vincent Kompany muito, muito bom. Então, atenção a essas duas equipes aí. São destaques aí do futebol inglês que a gente vai agora acompanhar apenas no ano que vem, como é que vai ser essa realidade. Porém, ainda tem aí, por exemplo, nós temos a final da Copa da
da Liga, né? A FA Cup, a Copa da Inglaterra. A FA Cup, vamos ter aí Manchester City e Manchester United, clássico de Manchester na final. E tem ainda o Manchester City disputando a final da Champions League contra a Inter de Milão. Inter de Milão, que é do futebol italiano, que a gente vai falar agora. Futebol italiano. Futebol italiano esse ano também muito bacana, porque nós tivemos aí, mais uma vez, uma equipe que não vinha sendo campeão desde a época que Diego Armando Maradona vestiu as cores. Sequência de títulos inéditos. A gente teve a Juventus, depois a gente teve a Inter, depois a gente teve o Milan e agora a gente tá tendo o Napoli. Então, o campeonato italiano, cara, essa temporada foi incrível. Pra mim, foi a melhor liga da temporada. Chega nas finais, basicamente, de todas as competições europeias. Na conferência, nós temos a Fiorentina. Na Europa League, nós temos a Roma. Não terminou, na Champions, nós não temos terminou o campeonato, ainda falta uma rodada, mas tá tudo definido praticamente, porque Napoli, Lazio, Inter e Milan. Lazio reaparecendo também pro cenário. Grande trabalho do Sarri. Mundial. As 4 já estão na Champions League. A Atalanta, Roma e Juventus vão brigar por 2 vagas na Europa League. E quem perder aí... A Juventus que foi extremamente prejudicado pela questão lá do... de assédio de jogador. Exatamente. Não assédio sexual, né? Assédio tipo menor de idade. Exato. Piorou agora. Teve essas... Não, mas é assédio de, por exemplo, de você contratar, de interesse em jogador e tudo mais, né? Que ele trabalhe como jogador de futebol. Exato. Não vamos confundir as coisas. Mas a gente ainda tem também a Fiorentina na final da Conference. A Roma tá na final. Um paraibano como destaque, que é o Arthur Cabral. A gente tem a própria Roma na final da Europa League. José Mourinho aí fazendo sucesso de novo. E a Atalanta voltando, terminando em 5º colocado. O campeonato italiano, assim, foi o melhor esse ano. Foi maravilhoso. Não só conseguiu dominar a Champions, 2 equipes na semifinal. E olha que não foram nem as 2 melhores da temporada. Exato. Então, cara, o campeonato italiano deu orgulho. Eu acho que isso aí é importante, porque a gente sabe que, basicamente, no cenário mundial, as equipes que estavam se destacando aí eram as equipes do campeonato inglês, a equipe do campeonato espanhol, e tinha o Bayern ali pelo alemão. Eram as equipes, eram os campeonatos, e a gente sabe que antigamente o peso do campeonato italiano para o cenário mundial era gigantesco. A Itália era um dos principais celeiros do futebol mundial, e isso para mim é uma amostra de que a Itália tá voltando, tá ressurgindo depois de todas as crises que o futebol italiano passou. Sim. Eu acho que aí é um ressurgimento, um reerguimento do campeonato italiano, do futebol italiano para o mundo, e eu acho que isso também é um contexto, é um sinal, porque eu vejo também isso também como um sinal para a própria seleção italiana nos próximos anos também voltar a também ser uma potência no cenário mundial do futebol. Exatamente. E aqui o nosso tempo tá acabando, mas a gente vai citar aqui rapidinho por cima alguns outros países, só para dar um refinado aqui nesse coisa. Na França, duvido, Ramon, você chutar quem foi campeão. Não acabou, mas já tem campeão. Eu vou tentar chutar aqui. Eu acho que foi o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, campeão francês, sem novidades. A única novidade é o time LAN, que se escreve Lens, mas se fala LAN, porque a gente é francês. O LAN chegou em 2º e tá na Champions League, então aí é uma novidade interessante. Em Portugal, a gente teve o Benfica ganhando pra cima do Porto, né? David Neres aí zoando o nosso queridíssimo Otávio. Otávio também paraibano, naturalizado português. O Otávio também respondendo a mesma David Neres querendo zoar. Não vem não, David Neres. Não. Tem que comer muito feijão com arroz ainda, viu? Exatamente. Um outro destaque também aqui que eu queria dar é na Ucrânia. O campeonato ucraniano voltou em meio à guerra e o Shakhtar Donetsk foi campeão. Então aí, uma história muito bonita. Também uma outra barbada que eu queria aqui comentar foi na Áustria. Red Bull Salzburg ganhou de novo. Então, assim, sem novidade. Mas novidade mesmo foi na Holanda. Esse ano a gente teve o Feyenoord sendo campeão, cara. Ajax, PSV e o Feyenoord foi campeão. Não é a primeira vez nos últimos anos. O Feyenoord foi campeão. Tem um trabalho muito bem feito no Feyenoord. Ganhou até com uma certa tranquilidade o campeonato. Tem o Igor Paixão jogando lá, que jogava no Curitiba aqui. Então aí, o Feyenoord é uma equipe muito, muito interessante. Isso é bom, é uma equipe que tem uma muita força... Tradição. Eu acho muito bonito o uniforme. Bonitão. Muito bonitão. Isso é muito bacana também, futebol holandês. Eu acho isso legal. A temporada, pra mim, a grande decepção é o Ajax, né, cara?
O Ajax Triste. essa temporada aí... Não vai pra Champions. Exato, o Ajax que vinha nos últimos anos, a gente pensava que o Ajax vinha se reconstruir para ser uma grande potência do futebol internacional, principalmente ali naquela Champions que chegou até a semifinal. Pelo visto, o trabalho depois que o Ten Hag saiu de lá foi por água abaixo. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos falar sobre o Mundial Sub-20. Mundial Sub-20, o torneio que ninguém tá lembrando, mas a gente vai lembrar. Falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil que importa, né? Então, exatamente. O Brasil terminou já a primeira fase, a fase de grupos já terminou. O Brasil terminou em primeiro no grupo D, num grupo complicadíssimo que tinha Itália, Nigéria grupo e da morte pra mim. E República Dominicana. Era o Brasil passou o sarrafo na República Dominicana, mas tinha perdido para a Itália na primeira rodada por 3-2 e depois conseguiu ganhar da Nigéria por 2-0 e saindo assim em primeiro colocado. A vitória contra a República Dominicana deu um saldo interessante aí, né? Foi o que garantiu o Brasil aí na primeira colocação do grupo por conta do saldo de gol. A primeira partida do Brasil, a derrota para a Itália, o primeiro tempo do Brasil foi terrível, assim, horripilante. Não sei, não tem definição. Parecia que estavam jogando pelada. Sim. Não tinham entendido o que era um mundial ali. Eles pensavam que estavam jogando na várzea, nos terrenos aqui de campo de barro pelo futebol, pelo Brasil. Porque também tem um craque na Itália. Não, né? a Itália tem um timaço, mas assim... realmente, quando o Brasil começou a jogar bola, o Brasil conseguiu os 2 gols e se tivesse mais um tempinho ali, o Brasil com certeza tinha empatado o jogo. O problema é que realmente os meninos demoraram para entender que estavam dentro de um campeonato mundial e quando acordaram foi tarde demais. A Itália já tinha aberto 3-0 no placar, o primeiro tempo foi 3-0, foi um show de futebol da Itália e o Brasil faltou com isso. Eu acho que faltou também ali os grandes jogadores da seleção brasileira, aqueles que já são os mais principais... experiência, né? já são basicamente quase os principais jogadores dos seus clubes, como exemplo o próprio Marcos Leonardo, nós temos aí o Andrei. Faltou esses jogadores aí ter um pouco de personalidade naquele momento. O Marcos Leonardo marcou os dois gols do Santos. Do Santos não, perdão, do Brasil. Calma. Saudade dele, viu? Mas, enfim, demorou para acordar. Depois disso, jogaram contra a República Dominicana, já mostraram que veio, 6-0, mandou o recado, disse, a gente se recompôs. E contra a Nigéria, a vitória para consolidar o primeiro lugar do grupo. Exatamente, cara. E como você falou, tem o Marcos Leonardo do Santos, tem o Matheus Nascimento do Botafogo e o Andrei do Vasco. Mas é interessante a gente ver que na seleção de base, de sub-20, é uma mistura interessante, porque a gente tem muitos jogadores que estão atuando na Europa, como por exemplo o Kaique, se eu não me engano, era do Santos, não era? Sim, lateral direito. Isso. Kaique hoje joga no Almeria. É o zagueiro, né? Ele é zagueiro, lateral também. Aí a gente tem o Robert Renan do Zenit. A gente tem vários jogadores aí que jogam na Europa, mas a gente também tem muitos jogadores... Tem o próprio Sávio também, que é do PSV, joga já na Holanda. Sim, sim. Então a gente tem muitos jogadores, essa mistura de jogadores que estão na Europa, mas também que aqui no Brasil... tem pouco espaço. Então, por exemplo, tem o Kevin do Palmeiras, que teve pouquíssimo espaço no time profissional. Tem o Giovani do Palmeiras. Eu gosto muito de Giovani. Que aí, eu não sei nem como o Palmeiras liberou ele. Eu acho que ele deve ter escolhido entre ele e o Endrick. Pode ter sido. E justamente esse é o ponto do futebol da Copa do Mundo Sub-20, que é... os times têm que deixar esses jogadores jogar. Para eles poderem ir. O Vitor Roque, por exemplo... que poderia tranquilamente ser titular nessa equipe. Era fácil. titular certo. Acho que não. Na frente do Marcos Leonardo? Não, ele jogava junto. Ele jogava junto, Jogava junto. Ele ia arrumar um jeito de jogar os dois juntos. E o Endrick também. Bota todo mundo junto, os moleques se viram. Os meninos se viram. Mas assim, o caso do Vitor Roque eu acho um caso mais específico, porque ele é titular absoluto do Atlético Paranaense, é o principal jogador do time. Sim, dá pra entender. Dá pra entender ainda. Mas o Endrick eu acho que poderia. Ele tá jogando pouco, tem opções do Palmeiras, mas eu acho que ele poderia ter... que poderia. O Marcos Leonardo, por exemplo, só foi porque antes do Marcos Leonardo ir, o David Washington apareceu no Santos, meteu gol e tudo mais, e aí o Santos acabou liberando porque acabou confiando mais no jogador. Mas o Marcos Leonardo é titular indiscutível do Santos. Existe também a possibilidade de sair para o futebol europeu. Um torneio desse é muito bom para isso. Exato, é uma ótima vitrine para ele. Já marcou 3 gols na competição. Tá mandando também um recado dele de que ele vai brigar pela artilharia. Porém, eu acho que é muito disso. Eu acho que falta um pouco da sensibilidade dos clubes nesse momento. Das vezes o jogador às vezes não tá entrando nem com tanta regularidade.
E às vezes ser banco e aí fazer essa briga, essa birra pro menino não ir disputar um Mundial. E fica aqui, aí quando vê, o menino fica no banco, entra. Tem que deixar os 10 meninos brincar, minutos. né? Exato, deixa os moleques jogar. E o técnico do Sub-20 é o Ramon Menezes, que é o mesmo da seleção principal, né? Ele é interino da seleção principal. E ele saiu, né? O torneio acontece na Argentina, ele saiu pra fazer a convocação da seleção brasileira. Depois voltou rapidinho. O jogo, a Mundial tá sendo na Argentina, né? É importante destacar isso aí. Mas voltou rápido porque tem jogo amanhã. Tem jogo amanhã. Às 2h30. Na Casé TV, que é pra quem quiser assistir, aí de graça online, no YouTube. Contra a Turquia nas oitavas de final. É importante a gente assistir, até mesmo pra ver qual o futuro da seleção, pra ver quais jogadores ali se destacam, se eles vão ter mais oportunidades no futebol europeu, né? Porque o Marcos Leonardo, principalmente, tá chegando janela. Isso, tá chegando janela aí de transferências. Claro. E ele provavelmente, ele é a cara daqueles time pequeno da Inglaterra, contratar ele. Sei lá, por exemplo, o Burnley que tá subindo. E atrás do Marcos Leonardo, rapidinho, entendeu? Não. É a cara. O Marcos Leonardo, eu vi que 10 milhões de euros. Teve um interesse da Roma no Marcos Leonardo. Mas assim, a princípio, o que foi oferecido não é o que o Santos deseja. O Santos quer mais pelo jogador, principalmente porque é o principal jogador da equipe no momento. Mas assim, eu vejo esse Mundial sempre como uma grande vitrine. Eu me lembro que o Oscar, quando o Brasil foi campeão sub-20, o Oscar foi o grande destaque da competição para a seleção brasileira. Depois disso, o Oscar foi para o Chelsea e aí despontou no Chelsea. Claro, não chegou a ser aquele grande jogador que a gente esperava, mas ele teve um momento muito bom, uma fase muito boa no Chelsea. Até mesmo na seleção, né? na Copa das Confederações. Exato, depois se tornou titular na Copa do Mundo 2014. A 2003, né? Maravilhosa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Mas vamos prestar atenção nesses jogadores. Até mesmo porque tem muito talento aí. Tem uma listazinha, aí. Dos principais jogadores dessa primeira fase. A gente tem o primeiro aí que eu acho que talvez tenha sido o grande craque até o momento. É o artilheiro da competição com 4 gols, que é o Casadei. Esse é o jogador assim, conhecido por ser crente, né? Porque casa e depois dá. Não é? Então aí... jogador italiano, né? O pior que italiano. Pior que italiano também, né? Fala mamma mia, pior. Pior ainda, né? Lá ele. Ai. Eita, meu irmão. Eu não poderia perder essa oportunidade. Foi maravilhoso, Léo. Vamos avançar aí, Ramon, se você tiver condições. Nós temos aí também... o Marcos Leonardo também foi colocado aí como um dos principais. Fez 3 gols na fase de grupos, 2 diante da Itália. Nós temos o goleiro dos Estados Unidos. Interessante, só para eu colocar aí o jogador italiano, que a gente acabou de falar, o Casadei. Ele é jogador do Chelsea, está emprestado ao Reading, que é também da Inglaterra, só que de divisões mais abaixo. Um jogador já que faz parte de uma grande equipe. E esse goleiro agora que nós vamos falar, que é o Slonina, Gabriel Slonina dos Estados Unidos. Ele era do Chicago Fire, se destacou, 19 anos de idade. O Chelsea contratou por 50 milhões de reais. E aí, esse é um goleiro que ainda não tomou gols na competição. Goleiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou as 3 partidas que teve, ainda não tomou gol. 19 anos, tem um futuro extremamente promissor. Goleiro do Chelsea de 1,93 de altura. Futebol norte-americano que está crescendo cada vez mais, exatamente, então se desenvolvendo. Não se surpreenda em ver mais jogadores como o Timothy Weah, tem também o Giovanni Reina, Pulisic, o Afonso Davies do Canadá. Do Canadá ele, né? É norte-americano, né? Ah, sim, com certeza. Assim, da região norte-americana. Jonathan David, que é canadense, exato, né? Enfim, aí nós temos o Kendry Paz, ele é equatoriano. É um dos destaques aí, tem 16 anos apenas. E adivinha, Léo, quando ele fizer 18 anos, pra onde ele vai? Eu acho que ele vai sair da casa dos pais. Também. Mas já tá vendido pro Chelsea também, um menino aí de 18 anos. Chelsea parece estar com todos os jogadores aí no Mundial Sub-20. Se deixar... se deixar, eles fazem um rapa. E nós temos o Sávio aí, que é líder de assistências da seleção lista, brasileira. Né? Quem separou essa lista aí, Ramon? Foi o Comitê Olímpico, né? Olha só, porque tá chegando. As Olimpíadas já estão de olho. Então essa galera aí é interessante a gente ver, porque vai estar aí sendo convocado pelo Ramon Menezes para
pela disputa do ouro olímpico, Exatamente, né, Ramon? exatamente. O ouro olímpico, que aí, salvo engano, né? Ano que vem, né? Isso. Ano que vem, 2024, nós temos mais a Olimpíadas de Paris. Então é isso, né, Ramon? É isso. Grande programa hoje. Falamos sobre muita coisa, muitos minutos aí. Será que tem gente aqui acompanhando a gente até o final? Rapaz, eu acho que tem, viu? Tem sempre... O pessoal que é fidedigno, que é os fiéis. Os fiéis, né? Os fiéis, A gente né? deveria fazer uma religião. Os fiéis do Mais Fute. Eles sempre acompanham aí o nosso programa completo. Abraço especial para todos eles que estão nos assistindo até aqui. Um abraço para você que acompanha até aqui. Peço que você deixe o seu like, compartilhe, mande para todos os amiguinhos, porque a voz do futebol deve ser disseminada. E o Mais Fute também. Um obrigado e até a próxima semana, Ramon. Até a próxima semana, até a próxima terça. Tamo junto, valeu.